O buquê de rosas e a mensagem errada. O jantar estava perfeito. A mesa posta com o conjunto de porcelana que ganhamos no casamento, as velas acesas refletindo nos talheres de prata, o vinho respirando na taça enquanto eu terminava de ajustar o laço do meu vestido novo, aquele que ele tinha elogiado semanas antes, quando o vi no cabide. Aniversário de 10 anos, eu repetia para mim mesma, como se o número sozinho pudesse dar peso à noite, como se ele não soubesse tão bem quanto eu que casamentos não se medem por datas, mas por silêncios. Ele chegou atrasado, como sempre. Desculpas prontas nos lábios, um beijo rápido na bochecha, o cheiro de um perfume que não era o dele. Sentei-me à mesa e sorri, fingindo não notar a mancha de batom no colarinho da camisa social, cor de vinho, igual a que usava a recepcionista do escritório dele. Coincidência, pensei. Ou descuidado. Ou quer que eu saiba. Feliz aniversário, amor. Ele disse, deslizando um envelope pela toalha branca. Dentro, um cartão com uma frase genérica e um vale para um spa. Nada de joias, nada de viagem, nada da pulseira que eu tinha mostrado meses atrás, quando ainda acreditava que ele prestava atenção em mim. Mas havia flores. Um buquê enorme de rosas vermelhas, entregue mais cedo pelo rapaz da floricultura, com um bilhete que ele insistiu em ler em voz alta. Para a mulher que faz meus dias valerem a pena. 10 anos e você ainda é minha maior inspiração. A voz dele tremia levemente, como se as palavras fossem pesadas. Ou falsas. Eu sorri, brindei e bebi. E então, quando ele foi ao banheiro, peguei o celular que tinha deixado sobre a mesa. Não foi difícil. Ele nunca trancava nada, como se confiasse em mim. Ou como se não se importasse em ser descoberto. A última conversa estava aberta. Clara. O nome dela saltou aos meus olhos antes mesmo das mensagens. E lá estava, em letras pretas sobre o fundo branco, a verdade nua. Ela é insuportável, Clara. Hoje mesmo ficou me cobrando por causa de um jantar bestinha. Não aguento mais essa mulher. Você é a única que me entende. A data? Hoje. A hora? 20 minutos atrás. Meus dedos gelaram. O vinho virou ácido na boca. Quando ele voltou, eu ainda segurava o telefone, a tela acesa como uma faca entre nós. O que foi? Perguntou, o sorriso desbotando. Nada, respondi, devolvendo o celular com calma. Só vi que você esqueceu de apagar a conversa com a Clara. O sangue sumiu do rosto dele. Os lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ele tentou mentir, como sempre fazia, mas as palavras emperraram na garganta, engasgadas, como se o universo finalmente tivesse decidido que ele não merecia mais saídas. Não é o que parece, gaguejou. Não? Perguntei, pegando o cartão de aniversário e rasgando-o ao meio. Porque parece que enquanto eu preparava nosso jantar, você estava dizendo à sua amante que não me aguenta. E o pior não é a traição, não. É que você nem teve a decência de inventar uma mentira melhor. Ele não tentou se justificar. Não havia mais espaço para isso. Só ficou ali parado enquanto eu jogava as rosas no lixo e saía pela porta da frente, os saltos batendo no chão como martelos. 10 anos. E no final, a única coisa que ele não conseguiu fazer foi me olhar nos olhos e negar. A porta bateu com um estalo seco, ecoando pelo corredor vazio do prédio. Não houve gritos, nem lágrimas, nem aquele clímax dramático que ele sempre imaginara para o fim de tudo. Só o silêncio, denso como chumbo, e o cheiro das rosas se misturando ao lixo. Ele permaneceu imóvel, os dedos ainda tremendo ao redor do celular, a tela apagada refletindo seu rosto desfeito. O apartamento, antes um cenário cuidadosamente montado de normalidade, agora parecia um palco abandonado após a última cena. Os pratos do jantar que ela preparara ainda fumegavam sobre a mesa, o vinho respirando na taça intocada. Ele se aproximou como se movido por um fio invisível, e derrubou o copo com um empurrão. O líquido escuro se espalhou pela toalha branca, manchas que se alastraram como veias rotas. No quarto, a gaveta da cômoda estava entreaberta. Ela devia ter procurado algo antes de sair. Talvez as joias que ele dera no aniversário passado, ou a caixa de fotografias que guardava embaixo das camisolas. Ele puxou a gaveta com violência, e lá estavam elas, as fotos amareladas, os bilhetes dobrados, o relógio de pulso que ela usará no dia do casamento, agora com a pulseira quebrada. Pegou uma foto ao acaso, os dois sorrindo na praia, ela com os cabelos molhados pelo mar, ele com o braço possessivo em volta de sua cintura. Doía mais do que deveria. Não pela perda, afinal, ele mesmo havia cavado essa vala, mas pela certeza de que em algum momento aquela imagem deixaria de doer. E isso, sim, seria insuportável. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente. Carros buzinavam, risadas ecoavam dos bares, a vida pulsava em ritmo alheio à sua ruína.
Ele se sentou na escada do prédio, o concreto frio atravessando a calça. Tirou o cartão rasgado do bolso para a mulher que ainda me faz acreditar em amor e o amassou entre os dedos até virar uma bola compacta. Um homem passou ao seu lado, arrastando uma mala de rodinhas e lhe lançou um olhar de pena. Ele não desviou os olhos. Que olhassem. Que soubessem. O telefone vibrou no bolso. Era ela. Não uma mensagem, não uma ligação, apenas a notificação de que o aplicativo do banco registrara uma transferência, metade do saldo da conta conjunta, esvaziada em segundos. Não havia raiva naquele gesto, apenas uma precisão cirúrgica. Ela sempre soubera onde dói. Ele não chorou, não xingou, apenas ficou ali, observando as luzes dos prédios ao longe, enquanto a noite engolia o que restava do dia. Em algum lugar, ela estava andando pela calçada, os saltos marcando um ritmo que já não era mais dele. E pela primeira vez em anos, ele não tinha para onde ir. O papel amassado escorregou de seus dedos e rolou até parar junto ao meio-fio, onde uma poça de óleo refletia as luzes dos faróis em manchas tremulhas. Ele pisou sobre ele sem querer, o solado do sapato esmagando ainda mais as fibras já quebradas, como se aquilo pudesse apagar também as palavras que haviam sido escritas ali. Desculpe, não posso mais. Em uma letra que outrora lhe era tão familiar quanto o próprio pulso. O frio da noite subia pelas pernas da calça, mas ele não se moveu. O telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem. As chaves estão na gaveta de cima. Não preciso delas. Não havia assinatura, nem emoji, nem sequer um ponto final. Era como se as palavras tivessem sido cortadas com a mesma lâmina que dividira a conta bancária ao meio. Ele imaginou os dedos dela digitando, as unhas pintadas de um vermelho escuro que agora pertenceria a outro alguém, a outro lugar. Um ônibus parou no ponto à sua frente, as portas se abrindo com um suspiro pneumático. As pessoas entraram e saíram em fluxos descomprometidos, como se o mundo não tivesse parado de girar. Ele pensou em subir, em deixar que o motor o levasse para qualquer lugar, mas seus pés permaneceram plantados no concreto. Não havia destino que valesse a pena. Não agora. Do outro lado da rua, uma mulher com um casaco longo acendeu um cigarro, a chama do isqueiro iluminando por um instante seu rosto cansado. Ele se pegou observando o gesto, a forma como ela exalava a fumaça em jatos curtos, como se cada baforada fosse uma pontuação na frase silenciosa da noite. Por um segundo, imaginou aproximar-se, pedir fogo, inventar uma desculpa para prolongar aquele momento de indiferença compartilhada. Mas a mulher virou as costas e seguiu o caminho, os saltos ecoando no asfalto úmido. Ele tirou o telefone do bolso novamente, não para responder, mas para desativar as notificações do banco. Os números não importavam mais. O que restava do saldo era irrelevante, assim como os móveis do apartamento, as roupas no armário, os livros empilhados na cabeceira. Tudo isso agora era apenas o esqueleto de uma vida que havia sido desmontada com uma eficiência assustadora. Uma lembrança o atingiu sem aviso. A primeira vez que ela rira de verdade na sua frente, jogando a cabeça para trás como se o mundo fosse leve demais para conter aquele som. Estavam em um bar sujo, com mesas de fórmica e copos manchados, e ela derramara cerveja na manga da camisa dele sem perceber. Em vez de se desculpar, apenas sorrira, passando o polegar sobre o tecido molhado, como se estivesse apagando uma mancha do tempo. Você é um desastre, ele dissera. E você gosta, ela responderá. Agora, o desastre era outro. Ele se virou e começou a caminhar sem rumo, as mãos enfiadas nos bolsos, os ombros levemente curvados, não por derrota, mas pelo peso de uma verdade que finalmente não precisava mais carregar sozinho. A cidade continuava indiferente às vitrines iluminadas exibindo mercadorias que ninguém realmente precisava, os letreiros pescantes prometendo felicidade em prestações. Ele passou por um quiosque de jornal, onde as manchetes gritavam sobre crises econômicas e escândalos políticos, como se a ruína fosse sempre algo distante, algo que acontecia com os outros. Em algum momento parou diante de um prédio antigo, sua fachada descascada revelando camadas de tinta de décadas diferentes. No térreo, uma porta de vidro opaco exibia um letreiro desbotado: aluga-se. Não havia telefone para contato, apenas um papel amarelado prezado com fita adesiva, onde se lia à mão: pergunte por Dona Mara, 3º andar. Ele subiu os degraus de concreto, sentindo o cheiro de mofo e café velho que escapava das frestas das portas. No 3º andar, uma mulher de cabelos grisalhos e avental florido o observou com olhos que já haviam visto demais. Você veio pelo quarto? Perguntou, sem esperar resposta. É pequeno, mas tem uma janela que dá para o pátio. Às vezes, um gato entra pela grade. Ele assentiu. Quanto custa?
Dona Mara coçou o pulso, onde uma pulseira de contas desbotadas marcava o tempo de outra maneira. 3 aluguéis adiantado. Sem fiador. E sem perguntas. Ele não tinha 3 aluguéis. Não tinha quase nada. Mas tirou a carteira do bolso e contou as notas amassadas que restavam, junto com um cartão de crédito que logo seria cancelado. Ela observou o dinheiro, depois o rosto dele e suspirou. Deixa pra lá. Paga quando puder. Mas não me deve favor, entendeu? Favor vira dívida e dívida vira corrente. Ele não agradeceu. Agradecimentos eram para quem ainda acreditava em equilíbrio. O quarto era menor do que parecia. Uma cama de solteiro encostada na parede, um armário de madeira torta, uma pia com uma torneira que pingava em intervalos irregulares. Na janela, a grade enferrujada de fato deixava espaço suficiente para um gato, ou para uma mão estendida, se alguém quisesse pular. Ele sentou na beira da cama e tirou os sapatos, sentindo o peso do dia se dissipar lentamente, como se o chão pudesse absorver tudo que não servia mais. Do lado de fora, a cidade continuava seu rumor surdo, mas ali dentro, pelo menos, o silêncio era seu. Pela primeira vez em muito tempo, não havia nada a ser decidido. Nenhum jantar para esquentar, nenhuma mensagem para responder, nenhum futuro para planejar. Apenas a noite, a cama estreita, e o som da torneira marcando o tempo como um relógio que ninguém mais precisava ajustar. O ar frio da noite entrava pela fresta da janela, trazendo consigo o cheiro de chuva distante e o eco abafado de um rádio ligado em algum apartamento vizinho. Ele deitou-se sem tirar a camisa, os braços cruzados sobre o peito, como se precisasse se segurar para não flutuar. A colcha áspera roçava sua nuca, um desconforto familiar que de algum modo o acalmava. Não havia sonhos à espera. Ou se os havia, eram fragmentados como vidro pisado, restos de conversas interrompidas, rostos que se dissolviam antes de ganhar forma, portas que se fechavam sem que ele conseguisse alcançar a maçaneta. Uma vez anos atrás, alguém lhe dissera que dormir era como mergulhar, ou você se deixava levar pela corrente, ou lutava até afundar. Ele havia escolhido a segunda opção por tanto tempo que agora o corpo parecia esquecer como flutuar. A torneira pingou. 1, 2, 3 vezes. Depois, um silêncio longo o suficiente para que ele pensasse que finalmente havia parado. Mas não. O ritmo retornou, irregular como um coração cansado. Ele fechou os olhos com mais força, como se isso pudesse apagar o som, mas a água teimava, gotejando sobre o metal enferrujado da pia. Cada gota um pequeno martelo batendo em sua têmpora. Alguém bateu à porta. Não era um bater urgente nem insistente. Apenas 3 batidas secas, como se quem estivesse do outro lado soubesse que ele estava acordado, mas não quisesse incomodar. Ele permaneceu imóvel, respirando fundo, como se a falta de movimento pudesse torná-lo invisível. A porta não era grossa o suficiente para abafar vozes, e ele ouviu um suspiro, seguido do arrastar de pés se afastando pelo corredor de tábuas rangentes. Só então percebeu que não havia trancado a porta. Levantou-se devagar, os pés descalços silenciosos sobre o chão gelado. A maçaneta girou sem resistência sob sua mão, e ele entreabriu a porta o suficiente para ver o corredor vazio, iluminado por uma lâmpada pendurada por fios descascados. No chão, próximo ao batente, algo brilhava. Uma moeda. Não uma moeda, uma chave pequena, de metal escurecido, com dentes desgastados pelo tempo. Ele a pegou, virando-a entre os dedos. Não havia etiquetas, nem marcas que indicassem a qual porta pertencia. Volta para a cama, pensou. Amanhã você joga isso fora. Mas amanhã era uma palavra sem peso ali, naquele quarto onde o tempo parecia se dobrar sobre si mesmo. Ele guardou a chave no bolso da calça jogada sobre a cadeira como se fosse um segredo que não queria, mas também não podia descartar. De volta à cama, encostou a cabeça no travesseiro e tentou ignorar o modo como a chave queimava leve contra sua coxa, como se fosse feita de um metal que não esquentava, mas sim lembrava. A torneira continuou pingando. A cidade lá fora continuou seu rumor surdo. E ele finalmente deixou que a corrente o levasse, não porque quisesse, mas porque não havia mais força para lutar. A manhã chegou como um hóspede indesejado, arrastando consigo a luz cinzenta que se infiltrava pelas frestas da cortina. Ele acordou com a sensação de que algo havia mudado, embora nada no quarto parecesse diferente. A chave ainda estava no bolso da calça, agora fria contra os dedos quando a tocou, como se tivesse esgotado sua estranha energia durante a noite. Tomou café na cozinha, o líquido amargo e espesso, enquanto observava pela janela o movimento lento dos transeuntes na calçada. Ninguém olhava para cima, ninguém parecia notar a presença daqueles prédios velhos, com suas fachadas descascadas e janelas que refletiam o céu como olhos opacos.
Ele se perguntou pela primeira vez em meses se alguém já havia morado naquele apartamento antes dele. Se outras mãos haviam tocado as mesmas maçanetas, se outros ouvidos haviam escutado o pingar da torneira como um relógio marcando algo além do tempo. Vestiu a calça sem pensar, e só quando a chave deslizou contra sua perna, leve como uma folha seca, é que se lembrou dela. Tirou-a do bolso e a segurou contra a luz. Não era uma chave comum, o denteado era irregular, quase orgânico, como se tivesse sido esculpido à mão por alguém que não se importava com padrões. Havia algo de deliberado naquela imperfeição, como se a chave não fosse feita para abrir, mas para reconhecer. Sem um plano, sem sequer a intenção clara, ele saiu. A escada rangeu sob seus passos, e o cheiro de mofo e tinta antiga se intensificou a cada degrau. No corredor do andar de baixo, as portas estavam todas fechadas, exceto uma, entreaberta apenas o suficiente para revelar uma faixa de escuridão. Não havia placa, nenhum nome, nenhuma indicação de que alguém morasse ali. Mas a fechadura, uma peça antiga, de bronze oxidado, chamou sua atenção. A chave coube como se sempre tivesse pertencido àquela porta. Não houve clique, nem som de mecanismo cedendo. Apenas um silêncio mais denso, como se o ar tivesse sido sugado para dentro do apartamento no momento em que a porta se abriu. Do lado de dentro não havia móveis nem poeira acumulada nos cantos. Só paredes nuas, um chão de madeira tão polido que refletia a luz fraca vinda não se sabia de onde, e no centro do cômodo, uma mesa baixa com um único objeto sobre ela. Um envelope amarelecido, selado com cera que havia rachado com o tempo. Seus dedos tremiam ao pegá-lo. O papel era grosso, áspero, e dentro havia uma fotografia e uma carta escrita à mão, com letras inclinadas para a direita, como se quem as traçara estivesse pressa, ou com medo. Ao próximo que encontrar esta chave, lia a primeira linha. E então ele soube que não estava sozinho. Nunca esteve.